Não fala aos homens. Isso. Exato, não fala aos homens. Vamos lá. Então, só para repetir aqui a pergunta, tá? O pessoal ali tá inteirado. Se as línguas que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 14 são as mesmas línguas que são faladas aqui em Atos 2. Não, né? Não é. Essas línguas aqui, como eu disse, são idiomas conhecidos na época, tá? De Atos 2. E o que Paulo se refere lá em 1 Coríntios capítulo 14, né? É a mesma que ele se refere em 1 Coríntios capítulo 13, né? Que são essas línguas que elas não são entendidas, elas não são aprendidas, elas não são idiomas humanos. São línguas de fato, uma linguagem, se a gente pode classificar assim, uma linguagem celestial. É um mistério que ele diz, né? Tanto é que ele diz, não, quem fala línguas estranhas não fala aos homens, e sim fala a Deus. Ele ainda vai dizer, no mesmo capítulo, eu quando falo línguas estranhas, o meu espírito ora bem, mas minha mente fica sem fruto, porque eu não falo aos homens, né? Eu falo em mistério com Deus. Então, alguns vão entender que ele está falando sobre a língua dos anjos, e outros entendem que não são língua dos anjos, mas é uma língua, ou são línguas, né? Como há o dom de variedade de línguas também, em 1 Coríntios capítulo 12, vai se referir a uma comunicação espiritual onde ela não é entendida, né? Humanamente falando, e é uma língua onde o nosso espírito se comunica com Deus em mistério. Tanto é a necessidade do dom de interpretação das línguas. É um dos dons que Paulo vai falar aí mesmo na própria carta aos Coríntios. Então, essas línguas, Fernando, e os demais irmãos, seriam uma língua espiritual que ela não é conhecida, não é aprendida, não é falada na terra pelos homens, né? E sim gerada e produzida por uma comunhão espiritual do nosso espírito com o próprio Deus aí, certo? Gerada então pelo próprio Espírito de Deus. Tranquilo, meu amado? Bem simples, é lógico, né? Tem vários pontos aí, algumas coisas que a gente podia questionar. Tranquilo mesmo? Vamos seguir então? Obrigado pela pergunta aí, Ivano. E bora lá perguntar, porque isso aí enriquece a aula. Então vamos lá, meus queridos. Na continuidade aqui, ó, a igreja começa com a membresia judaico-cristã, que a gente vê então, né? Ou seja, Pedro, ele, como eu disse aqui, no capítulo 2, verso 14 até o 36, ele precisa explicar para os judeus. Fala, não, então calma aí, esses homens estão tudo embriagados, está tudo cheio de mosto. Ele diz não, a partir do verso 14 do capítulo 2, não, amados, não, varões israelitas, o que vocês estão ouvindo agora, esses homens não estão embriagados, sendo já essa hora terceira do dia, mas isso que vocês estão ouvindo é aquilo que o profeta Joel disse, que diz Deus que nos últimos dias, né, derramaria do seu espírito sobre toda a carne, os vossos velhos, os vossos jovens profetizariam, melhor dizendo, os velhos teriam sonhos, enfim, e ele vai trazendo o texto do capítulo 2 de Joel, e ele vai falando, inclusive aproveita e vai falando o que eles fizeram com Jesus, que crucificaram. Então lá no verso 36, no finalzinho, então os judeus perguntam, o que nós vamos fazer agora? Eles se arrependeram, né? O que nós vamos fazer se nós crucificamos esse Cristo e tudo mais? E aí no verso 37 começa então ele dizendo, olha, vocês se arrependam, né? Os judeus perguntaram, eles compungidos em seu coração, perguntando, varões, o que nós vamos fazer? Aí Pedro responde, vocês creiam em Jesus Cristo, seja batizado, né? E recebereis o dom do Espírito Santo, a qual Deus prometeu, não só a vós, mas aos vossos pais, não a vós, mas a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. E ali, naquele momento, 3.000 pessoas foram alcançadas pelo Evangelho. Então a gente vê também aqui a igreja nascendo, a primeira pregação, né, que é através de Pedro, e 3.000 pessoas aqui dando ouvido. E a igreja começa então com esse número assim absurdo, de 120 no começo, na primeira pregação 3.000 pessoas. Então a gente vê a igreja assim tendo uma grande colheita de vidas e de almas, né? E não é acaso, porque a festa depois da festa, o Pentecoste é aquela contagem que se tem, né? É o final da festa das colheitas. Então é bem significativo também todas essas informações aí. Ó, Pedro prega uma mensagem, 3.000 almas se converte. Hoje a gente prega 3.000 mensagens e uma alma se converte. Deve ter alguma coisa errada isso aí, não é não, Douglas? Mais ou menos, né? Então vamos lá, amados. A igreja começa então judaico-cristã, tá? Com pessoas que eram judeus, né? Mas também com aqueles que não eram. Aí do ano 30, aproximadamente,
ao ano 44, a igreja em Jerusalém manteve uma posição de liderança da comunidade cristã primitiva, tá? Então essa igreja de Jerusalém, ela passa aí, então, né, uns 15 anos mais ou menos, sendo a igreja, não a única igreja, mas a igreja onde centralizava lá a liderança cristã da época, que eram os apóstolos, né? Então, lógico, a gente vai ver aqui no decorrer, Paulo surgindo, né? Depois aí dos capítulos 6, 7, 8, né? Paulo aparece no 9, mas a gente vai ver o que vai acontecendo, tá? Mas só para enfatizar aqui, a igreja de Jerusalém, ela então fica ali por muitos anos, sendo a igreja, vamos dizer, a igreja central, onde os apóstolos estavam lá. E é onde acontece o primeiro concílio, amados. Na história da igreja nós vamos ver alguns concílios. O que são os concílios da igreja? São ocasiões onde se reuniam os líderes na época da igreja, né, os principais líderes da igreja na época, para tentar definir ou tratar assuntos específicos. Por exemplo, o primeiro concílio, então, em Atos capítulo 15, onde há a primeira questão, vamos dizer assim, teológica, né? A questão foi, porque, olha só, majoritariamente, então, a membresia era judeus, né? Ainda havia aquelas questões, e agora? Esses gentios vindo, né? Eles querem abraçar aí o evangelho, tudo mais, mas nós vamos aceitá-los? Porque no Antigo Testamento havia necessidade de circuncidar, né? Eles teriam que se abster de muitos alimentos lá, era a lei dietética, né? Moisés tinha listado lá, eles tinham que guardar o sábado, então havia lá uma lista para estar sendo aceito na comunidade de Israel. Então há essa questão, e agora? Tanto é que Pedro teve o problema no capítulo 10, vocês lembram? Quando ele através de uma visão, né, de um sonho, ele recebe uma mensagem lá de Deus, olha, não tenhas por imundo aquilo que eu tenho purificado. Eu falei, e agora? Vai vir coisa aí pro meu lado, né? Aí de fato vem alguém na porta de Pedro e bate e fala, ó, rapaz, é pra você ir lá na casa de um certo homem aí, e tem uns soldados lá, tem um povo lá, e ele recebeu uma visão do anjo, e o anjo disse que era para chamar você, que você ia falar para ele a questão de Jesus e o evangelho. Aí Pedro vai, né? Falou, e agora, rapaz, como que eu vou na casa de um gentil? O judeu não entrava na casa de um gentil, não tinha esse contato. E aí Deus precisa, então, né, para que Pedro saia dessa mente judaica religiosa, fala, não, Pedro, eu purifiquei, vai lá e tal, e ele entende, vai lá, chega lá e ele começa a falar de Jesus, ele nem acaba a mensagem, o Espírito Santo já é derramado na vida daqueles homens, italiano lá e tudo mais, falam línguas estranhas, aquela coisa toda, e ele falou, e agora, eu preciso me explicar para a igreja, o que eu vou fazer, né? Olha que coisa terrível, amados, como é a religião, né? O Pedro, ele pregou e falou, e agora? Deus batizou com o Espírito Santo, eu preciso me explicar para a igreja por que eu fiz isso e por que aconteceu tudo isso. Então ele vai explicar e aí dá aquela confusão toda, né? Disse, e agora? Como que é esse negócio? Eu falei, eu não sei. Eu preguei, Deus batizou com o Espírito Santo, eu não tenho nada a ver com isso. Vocês reclamam com Deus. Eu tô, lógico, parafraseando tudo aqui, né? Não é exatamente assim. E aí começa, então, uma questão doutrinária que é o que vai fazer, o que vão fazer, o que nós vamos fazer com esses gentios, né? Eles vão guardar a lei? Como que a gente faz? E é interessante, antes que eu chegue lá mesmo e vá para o conteúdo, amados, do concílio que teve em Atos capítulo 15, que é o primeiro concílio oficial da igreja, a gente precisa enfatizar que quem agora, entre aspas, é a figura destacada, né, na igreja, lógico, Jesus ele é pregado, mas é o Espírito Santo que ele se destaca. Tá certo? Atos dos Apóstolos, alguém disse que poderia chamar Atos do Espírito Santo. Embora sejam os apóstolos, né, que fazem, que realizam os milagres, que pregam e tal, mas a gente vê o Espírito Santo tão evidente na vida de todos esses apóstolos que o livro poderia se chamar Atos do Espírito Santo. Que é percebido que não são esses homens por si mesmos. Não é a capacidade, pelo contrário. Quando a gente pega esses homens, do capítulo 5, por exemplo, né? Questionaram, falaram, mas quem é esse tal de Pedro aí? Um homem douto, um homem ignorante, falando com tanta ousadia? Então a gente vê a evidência mesmo da ação do Espírito Santo usando esses homens comuns, esses homens pecadores, né, realizando milagres, coisas extraordinárias que as pessoas não tinham o que falar, o que questionar, porque a evidência era forte. O capítulo 5 a gente percebe, amados, aquela cena muito
para nós muito impactante, que é um casal sendo morto. E é o próprio Espírito Santo que faz isso, né? E ali a gente inclusive vê que o Espírito Santo, ele é Deus, porque o texto vai dizer claramente, ó, vocês não mentiram aos homens, vocês mentiram a Deus, vocês mentiram ao Espírito Santo, né? Dos textos que a gente extrai para confirmar ou para afirmar que o Espírito Santo é Deus. E é interessante que é o próprio Deus agindo. Quem matou aqueles homens foi o próprio Deus. E Deus fez isso, algo tão, para nós, tão impressionante. Fala, nossa, mas é a época da graça? É assim, né? É isso, porque Deus estava mostrando aí que aquele movimento não era um movimento humano. Era Deus que estava iniciando, historicamente, a sua igreja e o processo de resgate por meio do Evangelho. Era algo muito sério. E aquelas pessoas precisariam entender que aquilo não era um movimento religioso, que não era um grupo de pessoas que decidiram se rebelar contra o judaísmo ou criar sua própria religião. Tanto é que o capítulo 5 é essa questão. Quando vão pegar os homens, falam, não, vamos matar eles, né, os líderes religiosos. E a gente já percebe a perseguição aqui, a gente vai ver um pouco mais para frente. E aí um tal de Gamaliel, um homem muito respeitado, um dos principais, ou o principal doutor que havia na época, disse, não, sábio, muito sábio, disse, não, calma aí, não vamos fazer nada com esses homens não, a gente vai esperar esse negócio, porque se não é de Deus, vai se desfazer. Ele pega na história algumas ocasiões, um certo Teudas quis se rebelar aí, mas não durou muito, o outro tal de Judas lá, quis também um movimento dele aí, mas não durou muito. Então se isso é de Deus, vai continuar. Né? Se não é de Deus, se desfaz por si mesmo. Mas não vamos colocar a mão, porque se é de Deus, a gente vai ir contra o próprio Deus. Olha a sabedoria, né, desse homem aí chamado de Gamaliel. Então a gente percebe, amados, que ali é um movimento, de fato, onde o Espírito Santo ele tem o destaque. Né? O Espírito Santo teve o papel de proeminência, anotei aqui, ó, na fundação da igreja. Então a gente vê o capítulo 2, por exemplo, versículos de número 13, versículos de número 15, e eu queria ler com vocês. Aliás, eu anotei aqui capítulo de número 2, eu acho que é isso mesmo. Será que eu anotei errado? Eu peguei na memória aqui, agora eu não lembro. Vamos lá, capítulo de número 2, versículos de número 13, eu falei, né? 13. Não é não. Acho que eu pensei certo e anotei errado. É o capítulo de número 13, amados. 13, tá? Capítulo de número 13, lembrei agora. Que é aquela ocasião onde o Espírito Santo vai separar algumas pessoas lá para o ministério. Então eu anotei errado aqui, mas ainda bem que a memória me ajudou. Então, Atos dos Apóstolos. Aliás, o capítulo de número 2 vai mostrar a ação do Espírito Santo. O capítulo de número 13 é onde há, de fato, essa fala muito forte, né? Que havia lá mestres, havia apóstolos, na igreja de Jerusalém, inclusive Paulo já estava na ocasião, mas o Espírito Santo é quem fala, possivelmente através de alguma pessoa, né, por meio da profecia. Separa-me, Paulo, Barnabé, para a obra que eu vos tenho chamado e tal. Então a gente vê o Espírito Santo agindo. Capítulo 2, ele capacitando, ele usando, ele enchendo aqueles discípulos, né, e ungindo o próprio Pedro para pregar, e pessoas se convertem lá, 3.000 pessoas. Capítulo 13, ele separando então para os ministérios. Capítulo 15, quando eles chegam numa conclusão lá, os apóstolos, eles falam a seguinte frase, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo não impor mais encargos sobre os gentios. Então a gente percebe que o Espírito Santo é aqui quem mais se destaca em todo o livro, tá certo? De Atos e no nascedouro aí, né? 1 Coríntios capítulo 12, por exemplo, desde o verso de número 1, né, Paulo vai falando que o Espírito Santo não tem como a gente falar que Jesus Cristo é o Senhor se não for por meio do Espírito Santo. Paulo não quer dizer assim, que não tem como ninguém falar Jesus é o Senhor, não é isso, tá certo? Isso aí qualquer um que tem boca fala, né? Ele está dizendo que não tem como alguém permanecer confessando Jesus como Senhor da sua vida se o Espírito Santo não produzir isso. E ele vai falar então, no capítulo 12, né, que o Espírito Santo é quem opera no meio da igreja como ele quer, repartindo os dons como ele quer. Esse é o texto de todo o capítulo 12, né? Até o verso de número 11 ele vai falar que o Espírito Santo distribui os dons carismáticos, aqueles 9 que nós conhecemos mais, né? Então, variedade de língua, profecia, dons da fé, dons de curar, dom de maravilha, dom de interpretar
dom de discernir espíritos, dom da ciência da palavra, da sabedoria da palavra, enfim. Os dons é o Espírito Santo que doa. No verso 12 em diante, ele vai falar que é o Espírito Santo que coloca no corpo de Cristo os membros da forma que ele quer, da maneira que ele quer, né? Distribuindo os dons e tudo mais. Então, olha que coisa interessante. A partir do verso de número 12, capítulo 12 de 1 Coríntios, a partir do verso 12, o Espírito Santo é quem emerge, é quem mergulha, né, os membros dentro do corpo de Cristo. Isso é chamado de batismo pelo Espírito, diferente do batismo com o Espírito Santo, tá? A gente está falando aqui de batismo pelo Espírito, né? Ou seja, o mergulho, a palavra batismo é imergir, é mergulhar. Então, quem mergulha, quem introduz os membros dentro do corpo de Cristo é o próprio Espírito Santo, pelo novo nascimento, né? Bem interessante. Jesus, ele é comparado, né, metaforicamente à cabeça, não é isso? Se nós somos o corpo, a igreja, Jesus é a cabeça. Mas nesse texto, aqui de capítulo 12, a partir do verso 12 de 1 Coríntios, a cabeça, a metáfora lá, é só mais um membro. Tá? Se todo olho for cabeça, onde estará, né, tal membro? Tudo mais. Então, a cabeça aparece como mais um membro, talvez de liderança, poderia ser a exemplificação. Mas onde está Jesus, então, nesse corpo, se a cabeça aqui não se refere a Jesus? Jesus está pelo seu Espírito, dando vida à igreja. É bem interessante nós entendermos isso, amados, tá? Então, só para a gente ver essa dinâmica aqui. Amados, ó, eu vou só trazer mais um ponto para vocês e a gente encerra aqui, até para não prolongar muito a aula, tá? E vocês dormirem aí, tá bom? Vamos lá. Só mais uma anotação aqui, ó. No primeiro século, a igreja sofreu ataques internos, né? Isso quer dizer heresias e problemas de organização, tá? Então começou aí, nesse primeiro século, a ter perseguições, e a gente viu que os judeus, né, foram um daqueles que perseguiram. Então, problemas internos. Esses problemas internos foram falsos ensinos, heresias, né? E de relações, organizações. Então é por isso que as epístolas de Paulo, o próprio João vai corrigir isso, né? E Pedro também, de uma maneira mais tranquila do que os outros, essas questões tanto de heresias, né, os hereges, quanto as questões mesmo organizacionais. A igreja de Corinto, lá em 1 Coríntios, isso é um fato. É uma bagunça só lá, a liturgia, a questão da disciplina, a membresia, era uma bagunça só. Então a igreja sofreu no começo essa dificuldade de se organizar, né? Porque de fato era uma proposta que eles não conheciam. Os membros eram pessoas de todo tipo de origem religiosa, não eram judeus disciplinadinhos há séculos e séculos e séculos. Então você tinha gente pagando lá, que era uma bagunça, gente ainda que queriam ter algumas práticas pecaminosas e achavam que aquilo não é bem assim. Então Paulo tem um trabalho enorme, né, principalmente na igreja de Corinto, para estar organizando esse negócio. Tanto é que o capítulo 14, que o Fernando trouxe para nós aí, o capítulo 14 de 1 Coríntios, é Paulo tentando colocar uma ordem mínima numa liturgia, porque era uma bagunça doida, né? É igual algumas igrejas pentecostais hoje meio desorganizada, né? Não estou falando que todas são, mas aquela onde o culto, por exemplo, só sabe a hora que começa. Que hora que acaba e como acaba, ninguém sabe. Aquela bagunça que você não tem um propósito, você não tem uma clareza, as coisas não são definidas, as coisas não são claras, as pessoas elas não entendem exatamente qual foi a mensagem, o propósito, né? Só diz que o culto foi uma bênção. Por quê? Não se sabe ao certo, mas foi uma bênção. E a mensagem, eu não lembro, mas foi uma bênção. Então Paulo precisou corrigir isso aqui, que era uma baderna, uma bagunça, tá? Então a igreja sofre no primeiro século os ataques internos, né, dos hereges, membros, inclusive, de muitas comunidades que pregavam coisas. Os Gálatas, por exemplo, Paulo escreve aos Gálatas para corrigir o legalismo, né? João vai falar também nas suas epístolas a respeito dos gnósticos. Então, todos esses hereges, eles participavam da membresia. Olha só, o próprio João vai dizer, eles saíram de nós, mas não eram de nós, né? Vamos lá. E também ataques externos, perseguições, principalmente dos judeus, como eu disse, no início e depois do Império Romano até o século 312. Então eles sofrem os ataques internos, né, as heresias e essa organização que era desorganizada, e eles sofrem a perseguição
desde lá do livro de Atos no comecinho, desde lá do capítulo 3, capítulo 4, eu acho, se não me falha a memória, onde aparece lá os judeus perseguindo, né? Os próprios judeus, mas que agora professavam Cristo, Jesus. Então eles queriam colocar na prisão, queriam matar, queriam mesmo torturar e tudo mais. Saulo aparece nessa configuração, né? Sendo um judeu e querendo perseguir a igreja. Aliás, perseguiu a igreja, a gente vai ver na próxima aula, se Deus quiser, e mandou matar muita gente e tudo mais. Então os próprios judeus, eles perseguem, porque eles entendem que esse movimento é um movimento herético do judaísmo. Olha só que questão interessante, né? Então, amados, eu queria nessa primeira aula dar para vocês essa introdução, tá, da igreja aqui, de Atos dos Apóstolos. A gente ainda vai falar do primeiro século, né? A aula que vem, né? Falando aí da trajetória de Paulo, das igrejas sendo plantadas no Império Romano, tá bom? Tem um minutinho aqui, vai cair a ligação de novo, mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta, se não der tempo, joga lá no WhatsApp e a gente combina por lá. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.